Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós todos, que aqui estamos reunidos, sob a luz e a bênção de Jesus, as nossas claridades iluminativas que a doutrina nos traz, seguindo o Evangelho, colocando em prática no nosso cotidiano, de forma que nós sejamos os verdadeiros braços do Cristo na transformação da humanidade terrena, começando essa transformação por nós mesmos, né? Dizia para a Romana que a gente que de vez em quando anda por aí falando, né? Que nós somos faladores e não expositores, né? Talvez porque no passado tenhamos distorcido algo e agora cabe-nos corrigir aquilo que no passado talvez tenhamos feito de uma forma imperfeita, mas que na bondade e na misericórdia divina sempre nos dá outras chances. E aqui estamos nós, conhecendo mais uma casa que nos dá muito prazer e nos fortalece a esperança. Porque quando alguém diz que o mundo está pior, nós não acreditamos de forma nenhuma. O mundo está muito melhor. Quando visitamos casas e observamos trabalhadores, pessoas interessadas no bem, na busca da sua melhoria, da sua reeducação, tendo como base o Evangelho de Jesus, o otimismo se faz cada vez mais forte. Então o Senhor está conosco e nós não podemos esmorecer em hora nenhuma. Nós vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do item 6, reconcilia. Eu não enxergo e eu não ponho óculos, né? Vocês perceberam, né? Aí a gente vai forçando o óculos, né? Reconciliar-se com os adversários. Bom, muito bem, né? Essa é uma passagem bastante conhecida e tratada já por certas pessoas que talvez já vieram aqui também comentaram o Evangelho, mas ela merece de nós uma observação bastante ampla, simples e, digamos assim, profunda, porque no nosso cotidiano, na relação das pessoas, é que nós vamos construindo amizades ou construindo inimizades. No nosso dia a dia, dependendo do nosso comportamento, nós vamos agregando energias positivas ou vamos desagregando amizades, contatos, amigos no campo profissional, comportamentos na vida de sociedade. Então é importante que nós tenhamos a noção de que tudo o que nós fazemos, pensamos, agimos, tem influência à nossa volta. E quando ele pede para nós nos reconciliarmos com o nosso adversário, o primeiro adversário de nós mesmos somos quem? Nós mesmos, né? Então eu tenho que me reconciliar comigo primeiro, né? Como é que eu vou levar a paz a algum lugar se eu dentro de mim estou fervilhando de descontentamento, de rebeldia, de incertezas? Como é que eu vou levar uma palavra de consolo a alguém, sendo que eu próprio não acredito na misericórdia divina, na providência divina? Como é que eu vou levar alento, esperança, se muitas vezes o Evangelho de Jesus para mim é apenas uma letra, um conhecimento, mas não passa disso? Então eu preciso, em primeiro lugar, estar reconciliado comigo mesmo. Ter a certeza de que Jesus nos trouxe a maior e melhor caminho, o melhor caminho para nós chegarmos até o Pai Celestial, que é o seu Evangelho. Temos a certeza que a luz da doutrina espírita, que expande, aclara, ilumina as nossas consciências, facilitando o entendimento do Evangelho, é para nós mecanismo fundamental de transformação. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso ter para comigo mesmo, para depois eu poder então compartilhar com todos aqueles que cruzam o meu caminho aquilo que eu já tenho de positivo. E no compartilhamento do positivo, eu muitas vezes vou acrescentando virtudes, e vou me desvencilhando e desconstruindo hábitos antigos que já não servem mais para os dias de hoje. Sabemos presentemente que estamos atravessando um período ímpar na humanidade terrena, que é a nossa transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É o mundo transitório, não é? Porque aqui ficarão aqueles que estão interessados e verdadeiramente
perseveram, trabalham na sua melhoria. E para que eu possa, então, amanhã ou depois, né, me classificar como espírito um pouco mais iluminado, eu terei, obviamente, que estar reconciliado com todos aqueles que, eventualmente, por algum motivo, por algum tipo de desavença, de ignorância, a gente acaba criando, digamos assim, dissensões, discórdias, e levando isso para frente. A passagem diz assim, nós vamos estudar a passagem, né, parte por parte, para a gente poder entendê-la, né? Porque ler as passagens evangélicas é muito simples. Compreendê-las na sua profundidade, nós vamos demorar um pouquinho ainda. Mas se a cada passo da leitura nós acrescentarmos um pouquinho mais de visão, logo estaremos então convictos de que aquela mensagem realmente traz na sua profundidade a lição que eu preciso aprender e colocar em prática. Ele diz assim, reconciliai-vos o mais depressa com vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Está lá em Mateus, né? Bom, muito bem. Vamos ler devagar, para a gente poder estudar, como nós fazemos o estudo estávamos fazendo aqui no Livro dos Espíritos, né? Porque a leitura é simples, mas é a reflexão da leitura, é ela que vai nos trazer o encaminhamento, a aceitação ou não, a dúvida que vai ser gerada e de repente nós vamos ter que tirá-la, de forma que se forme convicções. Formada a convicção e aceito o ensinamento, para onde que ele vai ser arquivado? Na nossa consciência. Se arquivou ali, acabou. Você não perde mais. Torna-se uma convicção que haverá que ter muito esforço de forças contrárias para que você vá contra aquela convicção que foi criada, refletida e está sendo praticada, né? Ele diz assim, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Bom, muito bem. O que é reconciliar? Conciliar é estar de acordo, tá certo? Vou conciliar as contas para vou falar de administração, né? Que eu sou administrador de empresas, né? Então eu vou conciliar as contas, ver se elas estão corretas. Vou reconciliar as contas, vou refazer de forma que eu confirme aquilo que foi o resultado no primeiro momento. Então, reconciliar com os nossos adversários enquanto o mais depressa. O que é o mais depressa? Eu preciso me refazer amizades que foram quebradas pelo orgulho, pelo egoísmo, por má vontade, por ignorância, por maldade, muitas vezes. Mas como é que eu faço isso mais depressa? O que quer dizer Jesus estava dizendo quando em Mateus cita isso mais depressa? É hoje? É daqui a pouco? É de imediato? Vamos pensar em alguma coisa que feriu o nosso orgulho? Eu digo sempre, né? A gente sempre que se sente ofendido, melindrado, é o nosso orgulho que está imperando, certo? Porque aquele que já tem um orgulho um pouquinho mais rebaixado, tem mais humildade, não se ofende por qualquer coisa. Mas nós conhecemos pessoas, que nunca somos nós, que se melindram por qualquer coisa. Não é assim? Mas nunca sou eu. Sempre é o orgulho que se melindra, que não pode falar nada. Tem que medir o que vai falar. Tem que ver como é que vai falar. Tem que ver como vai olhar, porque senão a pessoa vai ficar chateada, magoada. Enfim, esse depressa que ele quer dizer é fazer no nosso tempo. No nosso tempo. Haverá circunstâncias que nos trouxeram tantas dores, desequilíbrios, constrangimentos, que nós demoraremos para nos reconciliar. Talvez algumas encarnações, mesmo tendo boa vontade. Porque ainda dentro de nós, como nós colocamos, o orgulho se faz presente. E perdoarmos, que é o fator primordial para que eu possa me reconciliar com alguém, a gente não faz perdão do dia para a noite por algo que nos machucou muito. Ou alguém aqui faz. Se fizer, pode ficar tranquilinho, que vai ficar no mundo já regenerado, tranquilinho, sossegadinho. Não é?
Porque a gente não consegue. Não porque a gente não quer. É porque existem algumas coisas que nós precisamos aceitar que nós ainda não conseguimos fazer. E isso não pode nos trazer frustração, rebeldia e desalento. Eu simplesmente não consigo fazer. Divaldo conta uma história, né, de que ele se sentiu ofendido por um amigo, presentemente, encarnado, não era aquele desencarnado que eu perseguia, não é? E que foi pedir desculpa a ele, pedindo que ele lhe perdoasse, e ele disse: não, eu não te perdoo. Hoje eu não tenho condições de perdoar. A gente ouve falar isso de volta e fala: é possível, não? É possível sim. Ele se sentiu machucado. Falou: hoje eu não tenho condições de perdoar, muito menos até de desculpar. No futuro, quem sabe? Porque a troca de energias negativas, quando há uma intransigência, quando há uma quebra de confiança, quando alguém, entre aspas, trai você, quando alguém te machuca, e quem te machuca é sempre alguém muito próximo. Aquela pessoa que eventualmente transita, cruza o seu caminho, fala algo para você, eu não convivo com ele, passou aqui, entrou aqui, saiu pelo outro lado. Esse não te machuca, né? Mas o familiar, ele te machuca? E o companheiro de trabalho, ele não te machuca? E você também não machuca? Então vem de onde a dissensão, a discussão, o desentendimento, o distanciamento, a mágoa? Vem dos companheiros mais próximos. E não são eles que merecem mais a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso respeito? Não serão eles. A gente brinca, né, que quando chega uma visita em casa, o melhor prato, o melhor toalha de mesa, né, o melhor copo é para a visita. Não é para nós que vivemos lá dentro. E convivemos ali no cotidiano. Fica o prato quebrado, lascado, a toalha que já não está mais usadinha, não é? Assim que funciona. Então, o mais depressa é naquilo que eu tenho condições de fazer. Porém, há um detalhe importante que precisa ser chamado a atenção. Porque muitos podem pensar: nessa não vai dar, deixa para a próxima. Será que é conveniente deixar para a próxima? Ou eu posso pensar diferente, como o Divaldo fez: hoje eu não tenho condições nem de te desculpar, quem sabe lá na frente. Passado um determinado tempo, ele começou a diluir aquela energia ruim que foi trazida a ele, e que estava guardada no seu coração, e ele já começou a pensar em desculpar aquele companheiro. Porque quando eu quero perdoar, eu quero, mas às vezes não consigo, eu já estou me abrindo às forças divinas, às providências divinas, para que elas possam se movimentar em meu favor e em favor do outro, de forma que as condições sejam preparadas no tempo certo para que a reconciliação se dê o mais depressa possível. Desde que se eu não quiser, nosso mentor vai olhar para nós e falar: tudo bem, carrega mais essa tijolinha aí nas tuas costas, aí você já tem mais um saquinho para carregar para mais uma. Ao invés de você tirar, para mais uma. Não é? Porque não vai nos forçar a nada. Absolutamente nada. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o mais depressa é dentro da minha condição de entendimento e capacidade. Mas eu, espírito cristão, que sei do valor do perdão, que sei que antes de perdoar muito, eu brinco que tinha um companheiro nosso, que ele é do espírita, e sempre se fala de perdão. Perdão é um dos temas mais abordados, né? E ele dizia, depois de um período: eu estou perdoando tanto, que felicidade, todo feliz. Que bom, né? Você está perdoando bastante, que maravilha. Falei: vamos dar um passinho atrás. Aí ficou olhando assim, eu não quero te desanimar, não. Mas se você está perdoando muito, é porque você está se ofendendo muito também, não é? Aí ele ficou pensando assim, até que é verdade. Eu falei: não, é a pura verdade. Você tem um lado positivo que você já está perdoando. Você não está guardando a mágoa dentro de si. Né? Porém, você precisa começar a observar por que você está se ofendendo tanto e tendo que perdoar sempre. Porque não deixa de ser uma preocupação. Não é?
Então nós estamos aqui para construir amizades, refazer laços do passado, e em especial no seio da família, né, que desfizemos por incúria, por invigilância, por maldade, por ignorância. Então o mais depressa é no tempo de cada um. Porque eu não consigo ser verdadeiro no perdão de boca para fora, e o item é bastante claro, né, quando se fala de perdão. O perdão é da boca para fora. Você até pode dizer que a pessoa te perdoa, mas a vibração da sua voz, você não é uma vibração com energia boa, para ele falar assim, ele me perdoa, não vai ser assim, não é? E quando ele diz reconcilia-te, não quer dizer que você precisa imediatamente voltar a conviver com aquele que te trouxe dor. Não é isso. É impedir que você deseje ao outro mal, que você deseje que ele se estrumbique na vida, que ele tenha o dobro do prejuízo que ele trouxe a você. É impedir que esse tipo de sentimento de vingança atue em seu favor. Não é? Então eu preciso fazer no meu tempo. Eu vou primeiro analisar em que circunstâncias isso foi criado, essa dissensão, esse adversário foi conquistado. Por quê? Em que condição? Será que eu não contribuí primeiramente para que isso acontecesse? Porque é fácil, né, de pôr a culpa no outro. Porque o outro veio com má educação e eu acabei perdendo a cabeça na hora. Muito bem, nós vimos a mensagem que foi lida a respeito de gentileza, de respeito e tudo mais, né? A nossa reação diante de uma ação é o fator mais importante. A ação não é tão importante quanto a nossa reação. Eu é que vou determinar se aquilo que o outro está trazendo para mim me serve ou não. Se eu vou aceitar, às vezes é um lixo mental que não me serve. Então, observar em que circunstâncias e refletir aquilo foi criado é de fundamental importância para que eu observe com humildade, sem peso, sem culpa. Dizer, minha consciência está pesando. Não, a consciência nossa não pesa, ela nos alerta. Ela nos alerta. Aquele que diz, minha consciência está me cobrando, ótimo, ela está desperta já para alguma coisa que você já pode fazer melhor. Não é? Então eu vou observar em que circunstância aquilo foi criado. Se eu não participei ativamente, possivelmente a minha participação tenha sido muito importante para que o entreveiro, o desgaste, a discussão, o distanciamento se deu e o adversário se criou. Então esse mais depressa é no tempo de cada um, sem que nada seja forçado. Se for forçado não vai ser verdadeiro. Mas, como nós citamos, eu preciso querer. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não sei. Vai ser no tempo que eu refletir e pedir a Deus que me ajude de forma que eu possa diluir aquela energia ruim que eu estou guardando dentro de mim. Para que eu possa então pensar em desculpar, depois de desculpar, observar a situação, ver que eu também tenho participação, observar que eu também faço às vezes, circunstâncias que levam dor, constrangimento, desavenças, discussões, distanciamentos nas pessoas. E que, portanto, se eu peço ao Senhor que me perdoe, o mínimo que eu tenho que fazer é estar disposto a perdoar e a pedir perdão também, quando assim eu entender ser necessário. E isso tudo se dá nas nossas relações cotidianas. Não é? Trabalhamos no comércio, nós sabemos como é que é comércio. Quem trabalha no comércio, lida com pessoas o dia todo, sabe como é que é. Todo dia é felicidade e alegria. Todo mundo vem rindo, abraçando, como o senhor colocou. Não é assim que funciona. Não é? Mas qual é a minha responsabilidade? Dentro da luz que a doutrina espírita me traz e que o Evangelho de Jesus me orienta. É ser, cada vez, mais consciente das coisas, né? Continuando, ele diz assim, né? Enquanto estais com ele no caminho. Que caminho é esse? Se formos olhar para a presente experiência material, essa bendita encarnação de hoje, é enquanto nós temos algum tipo de contato e possibilidade de já irmos desfazendo rusgas, diminuindo os distanciamentos, mostrando que eu quero me reconciliar, no sentido de refazermos algo que
num determinado momento, por uma bobagem, a gente deixou passar. E se nós formos observar as inimizades que nós criamos, ou fomentamos, ou cultivamos, o fundamento desses distanciamentos são motivos realmente fúteis, bobos. Às vezes, numa mesa de conversa de amigos, você acaba trocando, digamos assim, palavras ásperas e se cria um distanciamento. E aí você cria a barreira energética. E você quer ir, mas o teu orgulho não deixa. Você quer ir, mas o teu egoísmo não deixa. Você fala, não, se não quiser, que vem. Fica os dois distantes. Né? E a gente não cumpre o papel de, quando estamos a caminho, já providenciarmos, já agora, sendo possível e querendo de coração de verdade, já me reaproximar. Para que eu não leve isto para meu retorno no plano espiritual. Aí eu vou chegar lá, lúcido, né? Com todas as minhas capacidades espirituais à plena, porque eu não terei mais o impacto da matéria sobre os meus pensamentos. E aí eu vou rememorizar aquilo que eu fiz de mais importante e aquilo que eu deixei de fazer que podia ter feito. E aí eu vou dizer, por que eu não aproveitei a oportunidade? Estava ali dentro da minha família, na minha convivência diária. Não tive coragem. Não a coragem do homem valente, a coragem moral que eles falam no Evangelho. E não me reconciliei. E agora? Mas novas oportunidades surgirão. É fato. Em que condições? Não sabemos. Então, enquanto estamos a caminho, estou próximo, eu não desejo mal. Esse é o primeiro passo. Em não desejando mal, eu já estou quebrando a barreira e abrindo condições para a espiritualidade trabalhar essa minha vontade de me reaproximar, de refazer amizades perdidas que se transformaram em inimigos, amigos que hoje são inimigos, amigos que hoje são desconhecidos, companheiros de jornada, que muito nos ajudaram e que hoje nós não damos o devido valor. Estou falando de nós, né? E para outros também. A via é de mão dupla, né? Então, enquanto estamos a caminho com ele, a fim de que o adversário não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Bom, muito bem. Quando eu não o perdoo, eu fico preso ao ofensor? Quando eu não peço perdão, eu não fico preso ao ofensor? Ele não fica lá dentro da minha mente rodando? Isso já aconteceu comigo, esses dias, pode dizer, né? Faz praticamente um ano. Um fato que eu jamais imaginava que fosse acontecer da forma como se deu. Eu tive um funcionário que me trouxe uma dificuldade muito grande num determinado período. Enfim, me trouxe uma dificuldade lá, resolvendo na justiça, e eu fiquei embirrado com ele. Porque eu tinha ajudado muito essa pessoa e não esperava aquele tipo de ação. Como a gente diz, vem sempre daquele que a gente tem proximidade, né? Que aí nos machuca mais, porque nós, coitadinhos, vítimas, não somos merecedores daquilo. Será que eu fiz aquilo a outros, em outras passagens, em outras circunstâncias? Porque não aconteceria sem que tivesse um fundamento. Não foi por acaso. Mas, enfim, passaram uns 2 anos, 3 anos que eu não ouvia, estava eu num restaurante lá em Fernandópolis, aniversário de alguém. E me levantei para pegar algo e topei de frente com o sujeito. E olha, foi um choque para mim. Eu me senti mal na hora. Me senti mal. E depois eu me senti mais mal ainda com a minha reação diante daquilo. Percebem? Aí eu fiquei pensando, não é possível, decorrido alguns anos, eu me comporte dessa maneira. Tendo esta refração, né, e tendo esse desgosto, entre aspas, de cruzar com essa pessoa. Olha vocês. Na hora eu tive aquele choque, depois eu sentei, mas possível, não aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não, mas você está diferente, ela percebeu. Depois eu comentei com ela, com vergonha da minha reação. Eu fiquei com vergonha da minha reação.
não é? Porque aquilo passou, já foi uma lição, foi uma necessidade. Deveria ter aprendido melhor a lidar com aquilo. A ouvir depois mais algumas vezes, e aí já mais tranquilinho, mais na linha, menos orgulhoso, né? Então, quando ele diz que nós ficamos aprisionados, para que não sejais aprisionados, é essa prisão. É a prisão de reviver aquele momento ruim que você já deveria ter descartado da sua entidade espiritual, deixado de lado, e você não descartou. Você não perdoou. Você não desculpou. E aí vale o nosso esforço, não é? Como eu disse para vocês, eu fiquei envergonhado da minha reação. Depois me compus, obviamente, né? Fiz uma oraçãozinha rápida ali no pensamento para que aquilo se diluísse e que aquela energia não ficasse à minha volta. Porque não preciso dizer a vocês que naquele momento em que eu senti raiva, né? Em que eu revivi momentos difíceis, de aprendizados difíceis, diga-se, né? Eu não preciso dizer para onde eu fui, né? Minha mentalidade, com quem eu me liguei, preciso. Foi meu mentor positivo? Não, foi nada, né? Foi aquele um que disse, não, fica com raiva mesmo. Não, ele te prejudicou, fez isso, fez aquilo. E o meu orgulhão foi assim, como se eu fosse um coitado, uma vítima das coisas, e nós não somos vítimas nem coitados de nada nenhum. Né? Então a prisão é exatamente essa, dentro da nossa mente, que a gente não consegue se desvencilhar. Mas, diz Kardec, né? Ou melhor, diz o Espírito de Verdade, né? Citado por Kardec. Eu faço sempre essas observações, porque às vezes a gente vê citações. Kardec diz, não, tem coisa que Kardec diz, tem coisa que é do Espírito de Verdade, que diz que reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral. E, aí vem o complemento que muita gente não considera, e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. O que está valendo aí? O esforço. Porque tem coisa que eu não vou conseguir nessa encarnação. Não tem jeito. Mas eu preciso me esforçar. Vou ser um bom aluno em todas as matérias que a escola, a faculdade me apresentar? Não. Mas eu preciso me esforçar naquelas que eu tenho mais dificuldades, para que na soma delas todas eu tenha uma média razoável, então eu possa passar de ano. O que nós estamos fazendo aqui? Na escola bendita da vida, em todas as matérias que nos são apresentadas, nós somos nota 10 em todas? Não. Algumas nós somos 0, né? 0. Outras eu não sou, acho que eu sou um 5, 6. Cada um vai medir, né, dentro de uma análise autêntica e verdadeira de si mesmo, sem peso, sem se julgar, se auto-perdoando, né? Que média eu estou nas matérias que a vida me traz? Porque nota 10, Jesus. Nota 10, sem discussão. Não é? Chegaremos lá? Chegaremos sim. Então a prisão que ele fala é essa prisão mental, é esta dor, essa revivência, essa reminiscência que não me deixa progredir, porque eu estou vivendo aonde? Lá no passado, que não existe mais. Eu cheguei aqui faz meia hora, já foi a meia hora, não existe mais, está existindo no presente. Nós fazemos atendimento fraterno lá nessa casa, na Bebê, e a gente escuta as pessoas dizerem, né? Porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque eu estou chateado, porque eu estou assim. O que aconteceu? Me diga. Não, porque é o mesmo que aconteceu comigo, a gente escuta muito isso. Não, porque há 22 anos atrás, 34 dias, 52 horas, 25 minutos e 35 segundos, o fulano fez isso para mim. E eu vi o fulano hoje de novo. E eu não consigo tirar ele dentro da minha cabeça. Leva para o teu caixão. Virou o quê? Uma prisão. Prisão. Porque o nosso orgulho não me permite me aproximar daquela pessoa. E aí eu estou aprisionado. E não sairei de lá, como ele diz aqui, né? Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Centil é um centavinho, né? 5 centavinhos que vão tirar do texto e falar, essa moedinha não. Você vai ter que liquidar
todas as suas pendências morais e éticas, para que você possa tirar aquela mancha do seu espírito. Até o último companheiro que você tiver algum tipo de rusga, você vai ter que se reconciliar. Porque no mundo regenerado, o amor fraternal é que vigiará. Os espíritos que ficarão são os espíritos tendentes ao bem e que se esforçam para vencer as suas más tendências. Porque aquelas que eu já tenho dentro de mim convictas, enraizadas, eu não perco mais. Mas eu preciso colocar em prática, tá certo? Eu preciso pôr em prática as minhas virtudes. Porque o meu evangelho diário é o quê? As minhas atitudes. Não são as minhas palavras. Ainda mais se elas não forem secundadas por ações que as confirmem. Né? Então eu vou pagar até o último centavo. Mas então eu vou lá para o tribunal do STF, lá do mundo espiritual, Xandão vai estar lá me esperando? Não, meu amigo. Porque eu tenho medo de ir para um umbral. Quantas vezes nós já vivemos num umbral aqui? Alguém aí já deixou de viver um umbral aqui na Terra? Mentalmente falando, espiritualmente falando? Quantos de nós já não tivemos sofrimentos morais aqui? Por circunstâncias que nós poderíamos ter evitado. Mas eu não quero ir para o umbral, mas se eu for para o umbral eu estou achando bom, meu Deus. É coisa aí que eu estou achando bom. Porque o umbral, se vocês não sabem, possivelmente sabem, significa limite. Né? Então o umbral é o limite da crosta terrena com o mundo espiritual. Nosso lar é aonde? No umbral. Todo mundo quer ir para o nosso lar aqui? Eu quero, como quero. Não tem lá as entradas, as furnas de entrada do nosso lar? Em contato com o quê? O umbral mais pesado. É o umbral. Não é? Então eu tenho que pagar até o último centavo, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de me reeducar como espírito em progresso, em processo evolutivo, para que eu possa então não ter adversários. E já nesta existência, aqueles que eu eventualmente construí, que eu já vá lá falar com ele, de forma que eu possa ir diminuindo essas rusgas e trabalhar no bem, de forma que ao voltar ao mundo espiritual, pega o caderninho do Luiz Cláudio. Você lembra quando nós programamos a sua encarnação? Eu vou me lembrar, né? Da última, normalmente, nos é permitido lembrar no nível que eu estou, né? Você lembra? Vamos ver o que é que você fez e o que é que você não fez. Não tem julgamento de espada na cabeça. Deus é amor. Antes de qualquer atitude da justiça divina para conosco, vem a misericórdia divina, vem o amor de Deus à frente. Mas eu preciso ter feito o meu esforço. Naquilo que eu já podia fazer, olha, isso aqui você fez porque você já tinha capacidade de fazer. Continue fazendo, continuou fazendo. Naquilo que você não tinha, você se esforçou. Isso tem valia. Isso tem valia, isso é considerado. Porque, como nós dissemos, eu vou sair daqui para o mundo espiritual anjinho, né? E como diz os espíritos, né? Com esse corpinho lindinho, cristalino, sem nenhuma manchinha, no mundo espiritual, não. Eu não sei o tempo atrás. Mas eu sei o que eu posso construir hoje para que eu não tenha nada lá na frente. E não construir adversários é fundamental para que eu construa uma vida futura mais equilibrada. E se eu não construo adversário, é porque eu estou praticando o quê? O bem, a humildade, a consideração, o respeito. Não é? Coisas que não são difíceis de nós fazermos. Eu estou me colocando no lugar do outro. Hoje fala-se muito em empatia, né? Você tem que ter empatia, muito bem. Que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Na condição que você está ou na condição que ele está? É se colocar na condição que ele está. No sofrimento que ele está. Na condição que ele mentalmente hoje transmite para nós. Na dificuldade que ele vive, não na sua. Porque é fácil eu me colocar no lugar do outro, sem saber a dor dele, porque eu não vivi aquela dor e nem tenho as condições que ele tem. Minhas condições são melhores, é fácil ser empático dessa forma, não é? Mas e me colocar verdadeiramente no lugar do outro?
falava com o meu filho, que nós temos um netinho que é internado aqui na Unimed aqui em Votuporanga, desde sexta-feira, e meu filho, de certa forma, vamos falar descontente, para não falar outra palavra, eu já tenho um pega nele nesses dias, né, meu filho mais velho. E aí eu falei para ele, você precisa agradecer a Deus tudo. Porque faz um ano que a gente dá remédio para ele, isso, aquilo. Então a síndromezinha lá que está sendo resolvida. E ele passou mal, enfim, foi internado. E ele estava bravo e ele falou uma palavra que eu nem pronuncio. Né? Passou para minha mulher, que se ele passar para mim, ele sabe que ele está madura. Né? Ele tem 31 anos, mas quem manda ainda é o pai lá. Né? É o pai que manda. Os marmanjos, enquanto estiver conosco, e a gente tem essa responsabilidade. E aí eu falei para ele, olha, se você não se lembra, mas você sabe, nós passamos, quando morávamos em Salvador, 15 dias com você internado. Com risco de você perder a vida. Pergunta se algum dia você me viu reclamando. Eu já era espírita, mas aquele espírito bem mais ou menos assim, né? Sabia dos fundamentos do espiritismo, mas não era praticante em função de uma série de circunstâncias. E eu disse para ele, você tem que agradecer a Deus, porque você tem condições de criar seu filho, de educar seu filho, de tratar do seu filho. Veja quantos não tem. E aí eu disse para ele, o que você está sentindo, você, pela esposa dele amada, eu sei. A mulher sabe o que nós passamos. Com você foram 3 vezes. Você teve circunstâncias difíceis na sua vida. Então eu sei. E aí, a minha empatia com ele é diferente porque eu passei por aquilo. Então eu sei o que ele está sentindo. Não da forma como ele externou. Aquilo não. E ele foi criado dentro da doutrina espírita. Ele sabe das coisas. Né? Enfim. Então quando a gente fala em empatia para com o outro, de forma que eu não crie adversários, que eu não humilhe, que eu não desdenhe, que eu não desrespeite, é nesse sentido. Porque ninguém, está no livro Opinião Espírita, eu até trouxe ele, eu tinha 3 palestras que eu pensei em fazer aqui, né? 3 temas. Aí a hora que eu cheguei ali, de orientação, diversas que eu estava fazendo. Né? Está lá, que ninguém neste mundo tem a capacidade de aquilatar a dor alheia. Ninguém. Mesmo que você já passou por aquilo, é diferente, não é? Todos nós sentimos a mesma coisa? Não sentimos. Paulo fala assim, na primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Ao nos levantarmos, ou melhor, ao nos deitarmos, né? Que a gente observe o nosso dia. O que é que eu fiz hoje? O que foi motivo de alegria verdadeira, genuína felicidade para mim hoje? Não de prazer. Prazer é de coisa material. Mas de coração, de alma. O que eu tive motivo para agradecer a Deus? Hoje que eu já vou agradecer. Meu dia foi tranquilo, minha saúde está perfeita. Enfim, cada um vai se autoanalisar. Eu discuti com alguém, como nos orienta São Agostinho no próprio Evangelho. Faça revista ao seu dia. Sem peso, sem culpa, com alto perdão, com alto amor. Porque se eu não me amar, como é que eu vou distribuir o amor aos outros? Se eu não me considerar, como é que eu vou considerar o outro? A gente faz entrevista às vezes com as pessoas, né? No nosso negócio. Quem é a primeira pessoa? Quem é a pessoa que você mais ama na vida? Meu pai, minha mãe, meu avô, meu filho. Você não consta nessa lista, não? Você não se ama? Nós precisamos nos amar. Em me amando, o que eu vou querer para mim? Coisa ruim? Vou transformar os meus dias, as minhas horas, minhas capacidades, meus talentos em coisas ruins? Vou construir adversários? Ou em me amando eu vou querer coisas boas para mim? E portanto vou praticar as coisas boas, porque eu sei que a lei de ação e reação voltará. E o choque de retorno vem para onde é a origem da energia que você está emitindo, né? Então quando Paulo fala assim, tende paz entre vós, ele diz assim, né? Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Educar. Nós estamos aqui para quê?
para nos reeducar. A nossa visão, a nossa forma de ver, não julgar, né? Tomar cuidado da forma como a gente fala com as pessoas. Que palavra eu vou dizer? Que momento ele está? Jesus olha para nós e sabe que nas nossas condições, ele não vê simplesmente o fato. A misericórdia divina vê o todo. Deixa eu olhar tudo que está acontecendo à volta daquele companheiro, daquele nosso filho. Tudo. Nós olhamos o quê? O fato e a ação apenas. Que nos achamos em condições de não perdoar. De ficar emburrado. Eu tenho um funcionário que lá no meu posto, que eu tenho posto de combustível, que ele emburra. Acho muito bonito ele emburrado. Olho para ele e falo, você está emburrado? Eu nem cumprimento. Domingo cheguei lá um dia, tudo bem? Ele nem me cumprimentou. Ele tomou uma advertência, mas ele está emburrado. Olha, emburrado é o mais feio do mundo, né? Mas a gente empurra. Né? Minha mãe falava, desemburra, não adianta nada você ficar emburrado. Fala daquela vida, né? A gente não fica emburrado com as coisas? Para quê? O que é que eu estou ganhando com isso? Emburrar com um companheiro porque ele num momento lá qualquer falou algo, alguma coisa que fugiu do dia a dia dele. E eu não estava num bom dia, interpretei do jeito que eu quis. Então ele diz aqui, ó, educar a visão, educar a audição. Eu não estou ouvindo as pessoas. Eu estou ouvindo ou eu estou apenas escutando? Eu estou ouvindo para entender o que o outro quer me dizer ou eu estou escutando para responder? No nosso cotidiano, construímos amizades ou destruímos amizades. Se não tivermos, como nos fala aqui, a visão, a audição e os gostos e ímpetos educados, o que nós vamos construir? Adversários. Começando por nós mesmos, porque só vai trazer dor para mim, que eu me amo, mas eu não consigo, consegue. Jamais digo eu não consigo. Nós conseguimos sim. Nós temos forças latentes, é a palavra que foi na mensagem, que nós nem imaginamos. Observemos a nossa vida hoje de algo passado não muito distante, que nós vencemos e achávamos que não íamos vencer, que não tínhamos força. E nós vencemos, estamos aqui firmes, fortes. E a lição foi aprendida. E venha outra. Que venha. Que é para quebrar a crista do nosso orgulho. Não tem jeito. Do nosso ego. Então eu preciso me reeducar, desconstruir o homem velho. Aquele que se melindra, que se ofende, que guarda mágoa. É preferível você ter raiva de uma pessoa que você não guardar a mágoa dela. Porque a raiva é na hora, a mágoa está aqui dentro. Carregar, vai ser uma pedra, uma dificuldade danada. Então, dentro dessa orientação, né, que Jesus nos diz, né, ele diz assim, Paulo também, mano, né, sem a paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Alguém discorda disso? Nós não conhecemos gente que briga por qualquer coisa. Você olha para o céu está azul. Você fala, céu azul. O azul aonde? O céu não está azul, está esverdeado, está sei lá de que cor. Nós vamos ser essas pessoas? É isso que nós estamos buscando dentro da casa espírita, no Evangelho de Jesus? Ser essas pessoas? O espalha-rodinha? Ou vamos ser aqueles que construímos, aqueles que temos a boa palavra, aqueles que não se melindram, e se nos melindrarmos, que é da nossa estatura espiritual, que a gente já comece a pensar o mais rápido que está dentro da nossa capacidade em perdoar, em relevar, em entender, em compreender. Porque eu peço na minha oração dominical que o Senhor me perdoe. Eu estou perdoando aquelas que ainda me ofendem, coisas que ainda me ofendem, e que são naturais da nossa estatura espiritual, sim. Mas eu preciso ter a boa vontade de perdoar. Abrir brechas para que a espiritualidade amiga vá manejando as circunstâncias. Faz como fez comigo, estou lá no restaurante, trombei com fulano. Vamos ver se você perdoa, você esqueceu? Não esqueci, a minha reação foi uma reação dolorosa. Depois eu fiquei envergonhado, não gostei. Mas tive a boa vontade de
Até cumprimentar a pessoa. Cumprimentei. Precisa quebrar esse vínculo, esse orgulho. Porque ele não esperava que eu fosse cumprimentá-lo depois, né? Depois, na hora não deu. Mas depois eu fui. Né? Fiz questão de passar perto. Tudo bem com você? Eu preciso quebrar, não é ele. Porque às vezes ele nem sabe que eu tive esse tipo de sentimento por ele. Então, parte de quem? A iniciativa? De quem é mais esclarecido. De quem mais será cobrado? De quem mais é dado. Nós somos privilegiados por termos o interesse no Evangelho de Jesus e buscarmos a doutrina espírita, os motivos, os porquês, os comos, os quando precisamos fazer as nossas auto-reeducações. Com amor, com muito amor, gente. Com muito amor. Que a gente se perdoe, porque faz parte. Tem dia que eu estou brilhando, tem dia que eu estou escurinho, quietinho. Poucos dias. Nos outros eu quero brilhar, fazer o meu melhor. Levantar-me com a clara intenção e decisão de ser melhor hoje do que eu fui ontem. E o meu esforço contará, mesmo naquelas que eu ainda não consegui. Esse era o tema que nós tínhamos para a noite de hoje. Falei demais, né? Meu Deus. Isso. Né? Do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Algumas coisas de outros livros que nós tiramos, mas para nos lembrar, em especial, das nossas capacidades que estão aqui dentro. Quando Deus nos criou, colocou a sua fagulha divina, a sua luz, fazê-la brilhar, tarefa nossa. Caminho, mapa, Evangelho de Jesus. Perseverança, esforço, otimismo, conscientização e fé em Deus. E nós vamos conseguir. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e que Jesus esteja conosco.